que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso de número 19. Glórias ao nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: vendo os seus senhores que se desfizeram a esperança de lucro, agarrando a Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando aos preitores disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a cidade, propagando o costume que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. E levantou-se a multidão unida contra eles, e os preitores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram a todos que estavam na cadeia. Repitam comigo: abriram-se todas as portas. Você crê que nessa tarde o Senhor pode estar abrindo aquela porta que estava fechada para você? Amém? Ou não? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz que Paulo e Silas, eles entram em uma região da Macedônia e eles começam a pregar o evangelho da salvação. A Bíblia diz que enquanto Paulo entra na Macedônia, ele se encontra com uma mulher chamada Lídia, no versículo 14, e ali perto era uma mulher conhecida de todas as pessoas, e ali Paulo começa a pregar o evangelho. Paulo começa a ministrar a palavra de salvação, e a Bíblia diz que muitas pessoas começam a ser salvas, começam a ser batizadas, e Paulo todo dia naquela região, enquanto ele estava ali, ele começa a pregar, ele começa a ministrar a palavra de Deus, porque nós acreditamos, amado irmão, que campanha ela é importante na igreja. Nós sabemos que aconselhamento ele é importante na igreja, mas nós sabemos de uma coisa, que o único que pode, o teu milagre ele só vai poder acontecer a partir do momento em que você ouve a palavra de Deus, a partir do momento que você entende o ministério da palavra de Deus, você compreende o ministério da palavra de Deus, você escuta a palavra de Deus, e a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela te libertará. Muitas pessoas estão presas, porque talvez não escutaram ou não entenderam a palavra de Deus. Paulo começa a ministrar a palavra de Deus, e as pessoas começam a serem salvas ali na Macedônia. E enquanto Paulo vai pregando durante alguns dias, uma jovem, algum escritor, Flávio José, diz
que essa jovem devia ter mais ou menos cerca de 16 a 17 anos. Essa mulher, usada pelo espírito maligno, ela começa a falar para Paulo: olha, para as pessoas que estão ouvindo Paulo, esses homens que estão ministrando a palavra de Deus, eles são enviados pelo próprio Deus. Até aí não era mentira, mas nós não precisamos de ajuda dos demônios para ministrar a palavra de Deus. Nós não precisamos da ajuda de demônios para operar milagres. Muitos milagres estão acontecendo aí, talvez por ajuda de demônio, mas Paulo entendia que ele não precisava, ele só precisava da ajuda do Espírito Santo de Deus para pregar a palavra e as pessoas começarem a se converter. Paulo, por um tempo, ele foi ouvindo aquela palavra daquela moça endemoniada e ele ficou quieto, mas chegou um momento que ele começou a ficar incomodado com aquilo, e a Bíblia diz que Paulo ora e expulsa o demônio daquela mulher. Sabe por quê? Porque quando você prega o Evangelho, através do Evangelho também vem a autoridade sua sobre os demônios, a autoridade sua sobre as circunstâncias. A autoridade da palavra de Deus, ela é sobre todos os demônios, sobre todas as dificuldades. Por isso, nós devemos conhecer a palavra de Deus, porque quando vier uma tribulação, quando o diabo chegar para a nossa vida e dizer assim: olha, você está com um grande problema, você vai entender através dos salmos, que você tem um Deus que é maior do que todos os problemas. E aí você começa a orar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a única que tem que dar autoridade àquilo que você fala. Você pode falar o que falar, e isso não vai causar efeito nenhum, mas quando você fala baseado na palavra de Deus, milagres começam a acontecer, portas começam a se abrir. Paulo expulsa o demônio daquela jovem, e aquilo lá começa a causar uma confusão. Por quê? Porque aquela jovem, ela tinha um espírito de adivinhação. Ela adivinhava. Talvez as pessoas chegavam para ela, as mulheres que estavam grávidas, não tinha ultrassom naquela época, talvez. As mulheres chegavam para essa jovem que estava endemoniada e dizia assim: olha, o meu filho vai ser homem ou vai mulher? Ou mulher. Aquele espírito começava a revelar, um espírito maligno começava a revelar, e as pessoas começavam a ganhar dinheiro com isso. Essa menina, ela era uma escrava, e os donos ganhavam dinheiro através das adivinhações que essa moça adivinhava. Porque a Bíblia, ela é contra a adivinhação, porque o futuro pertence a Deus. Se você é um crente que antes de você sair, você tem que olhar o horóscopo, está errado isso aí, irmão. Isso é adivinhação. Deus não se agrada disso. Tem gente que antes de qualquer coisa, de sair de casa, ele olha o horóscopo para ver como é que vai estar o seu dia. Adivinhação. A Bíblia diz que essa menina é liberta, e a partir do momento, as pessoas vão até ela já não consegue mais adivinhar nada, porque o espírito maligno que estava na vida daquela menina saiu. Ela foi liberta. Uma porta se abriu através do Evangelho na vida daquela moça. Os donos, eles começam a ficar incomodados, porque eles começam a perder dinheiro. E aí eles prendem Paulo, levam Paulo e Silas, eles são açoitados em praça pública, e depois eles são levados para o cárcere, levado para a cadeia, e lá eles são entregues ao carcereiro. O carcereiro prende Paulo e Silas pelos pés em um tronco e deixam eles lá. Eu fico pensando, por que Paulo foi preso, mas Silas? Porque estava pregando a palavra de Deus. Não pense que pelo fato de você ter encontrado Jesus,
você não vai ter mais dificuldade na sua vida. Esse evangelho não é um evangelho verdadeiro, porque Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflição. Ou seja, nós vamos ter dificuldade, como todos têm dificuldade lá fora. A pessoa que não conhece a Deus, ela fica doente, mas a pessoa que conhece a Deus também fica doente. A pessoa que não conhece a Deus, ela fica desempregada, mas a pessoa que conhece a Deus também corre o risco de ficar desempregado. O sol nasce para o justo e nasce para o injusto. A diferença é como você vai reagir àquilo que está acontecendo com você. Talvez você entrou aqui com dificuldades na sua casa. Talvez você entrou aqui dizendo: quanto tempo faz que eu não consigo um emprego? As coisas não estão fáceis na minha casa. Você entrou aqui com as suas dúvidas. A pergunta não é se Deus vai fazer um milagre hoje ou amanhã. A pergunta é como você vai reagir à situação que você está passando. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles são colocados lá numa cadeia, e as pessoas, os presos lá, começam a olhar o comportamento de Paulo e Silas, porque afinal de contas ele estava falando de um Deus que faz milagre. Ele estava falando de um Jesus Cristo ressurreto. Só que agora eles estavam presos, e os presos estavam olhando qual era a reação de Paulo e Silas naquele momento. As pessoas lá fora olham para a nossa vida e vê como é que nós reagimos à dificuldade que nós passamos, se nós confiamos ou não. Porque confiança, quando tudo está bem, isso não é confiança, irmão. Confiança em Deus, quando tudo está dando certo, isso não é confiança. A confiança é quando você vai marchando e de repente você vê que Faraó está atrás de você perseguindo, e você vê que na frente existe um mar aonde você não tem condição de atravessar, e você confia que Deus é capaz de abrir aquele mar vermelho. Confiança é quando você vai no deserto e começa a passar sede, começa a passar necessidade, e você confia que mesmo no deserto Deus é capaz de trazer água da rocha, Deus é capaz de mandar maná do céu, Deus é capaz de cuidar das nossas vidas, mesmo passando pelo deserto. Isso é confiança. Confiar é mesmo passando por a dificuldade que você está passando, mas saber que Deus está no controle da sua vida, e Ele vai fazer o seu melhor. A Bíblia diz que Paulo e Silas tinham sido açoitados. O açoite com vara, ele causava sangramento nas costas do condenado. E quando Paulo e Silas são entregues ao carcereiro, o carcereiro prende as pernas de Paulo e Silas através de um tronco, e eles estão ali. Eles tinham tudo para reclamar. Eles estavam fazendo a obra de Deus. Eles estavam pregando a palavra de Deus. Eles estavam cumprindo o seu chamado. Eles tinham tudo para reclamar e não reclamaram. E muitas vezes nós não cumprimos o nosso chamado. O que nós temos feito para Deus, para nós podermos reclamar? Como é que nós estamos desenvolvendo o nosso dom para Deus? Será que nós estamos realmente trabalhando para o Senhor? Será que nós estamos usando todos os nossos talentos para o Senhor? Será que nós estamos pregando o Evangelho? Se Paulo e Silas, que entregaram a vida a Jesus, estavam usando seus talentos, estavam fazendo a obra de Deus, eles não reclamaram. Que direito nós temos de reclamar de alguma coisa, se nós não fazemos quase nada? E quando eu falo nós, é nós, eu e você. Nós não temos esse direito, mas nós podemos confiar, igual Paulo e Silas confiaram. A Bíblia diz que eu começo a ver um diálogo entre Paulo e Silas presos naquela prisão. Talvez Paulo olha para Silas e diz: Silas, como é que você está? Aí Silas diz: olha Paulo, eu estou machucado porque bateram demais em mim.
E você, Paulo, eu também estou machucado, minhas costas estão sangrando. Aí quem sabe Paulo olha para Silas e diz assim: Silas, mas você continua confiando em Jesus? E talvez Silas olha para Paulo e diz assim: Paulo, mais do que nunca, eu acredito que 1000 cairão ao meu lado, e 10.000 à minha direita, mas eu não serei abalado. Talvez Paulo olha para Silas e diz: Silas, nós estamos nessa situação, mas eu quero dizer uma coisa para você, Silas: essa leve e momentânea tribulação, ela vai produzir um peso eterno de glória. O que nós vamos fazer nessa situação então, Paulo? Paulo diz assim: como é que está suas costas? Machucado. E como é que está a tua voz? Aí o cara diz assim: minha voz está boa. E Paulo diz: então vamos adorar. Porque no meio da dificuldade a gente adora. No meio da dificuldade a gente não reclama. No meio da dificuldade a gente diz: Senhor, aconteça o que acontecer, nada muda entre nós. O nosso relacionamento não muda, a nossa comunhão não muda. Aleluia. Faltando coisa em casa, eu te adoro ainda. Com a despensa cheia, eu te adoro ainda. Na enfermidade, eu te adoro. Foi isso que nós acabamos de cantar, irmão. Se nós não vivemos isso, então não vamos cantar, vamos ficar quietos. Se a gente não coloca isso em prática, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus na nossa vida. Paulo olha e diz assim: olha, nós estamos aqui, que bom, que honra, porque nós somos perseguidos por pregar o Evangelho. Que honra, porque nós somos perseguidos, porque Deus se aprovou a fazer com que nós participamos do sofrimento de Cristo. Paulo e Silas foi perseguido porque tinha pregado o Evangelho, porque eles faziam a diferença. E às vezes eu acho assim, eu vejo alguns dizendo assim: o diabo está me perseguindo. Irmãos, será que nós estamos fazendo alguma coisa que está impactando o reino de Deus, impactando o diabo, para o diabo se incomodar conosco? O diabo não vai se incomodar com aquele que não faz a diferença no reino de Deus. Muitas vezes o que acontece na nossa vida é fruto daquilo que a gente planta, não tem nada a ver com o diabo, porque o diabo está preocupado. Quem está fazendo a diferença no reino de Deus, quem está pregando a palavra, quem está salvando vidas, quem está dizendo que Jesus é bom, é maravilhoso. Aí a Bíblia diz que eles olham um para o outro, vão adorar, e eles começam a cantar: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eles amarrados cantando esse louvor. Aleluia. Os presos começam a olhar para ele e falar assim: peraí, porque os presos, está todo mundo murmurando, está todo mundo reclamando, e tem 2 presos ali que não está reclamando, ele está sendo diferente, adorando. Os presos ficam em silêncio naquele momento, porque eles ficam imaginando o que é que Paulo e Silas vão fazer. E Paulo e Silas fazem o quê? Eles começam a adorar, eles começam a cantar. O carcereiro coloca eles no tronco, fecha a tranca ali nos pés dele, tranca a cela e sai. E eles estão presos ali, pés, e estão presos ali através da cela. E aí ele: se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Ele olha, a porta tudo fechada, e eles continuam adorando. Imagina ali que naquele momento, eu fico imaginando, Paulo está ali aquela prisão, mas Silas, em vez de reclamar, eles começam a adorar, eles começam a cantar. Eles estão, não sei qual que o louvor que eles cantaram,
Eu acho que foi alguma coisa parecida com esse que vocês cantaram aí. E aí, enquanto eles cantam, se Deus fizer, Ele é Deus. E aí Deus está lá, segundo Isaías, capítulo 6, sentado no alto e sublime trono, só olhando lá a situação de Paulo. E de repente Deus está ali, talvez Deus está ali conversando com os anjos, com Gabriel, para mandar um recado para alguém, a resposta de uma oração para alguém, com Miguel dizendo, olha, vai guerrear aquela luta lá pelo meu servo. Eles estão ali, talvez Deus está ali em conferência com os anjos, e os anjos estão tudo falando ali na mente de Deus, e de repente, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. De repente começa a subir um som que vem da terra no céu. De repente Deus olha e fala assim, para. Aí quem sabe Gabriel diz assim, olha, eu falei alguma coisa errada. Falou, não, para que eu estou ouvindo um som diferente. Que som é esse? Será que tem algum anjo cantando? Falou, não, é um som que vem da terra. Aí Deus se levanta do seu trono e começa a ouvir aquela melodia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Deus começa, Ele se encurva ali, porque a palavra de Deus, ela diz lá em Pedro, se você lesse essa palavra, você ia entender o que eu disse, que a Bíblia diz que os anjos, as pessoas, elas entendem, ela faz a interpretação desse texto de Pedro, achando que os anjos queriam pregar a palavra. Já ouviu alguém falar assim, os anjos queriam, é um privilégio seu pregar a palavra, porque os anjos queriam pregar no seu lugar? Esse texto, a interpretação não é essa. A interpretação é que os anjos se levantam, e eles se encurvam lá do céu, para ver o homem pregar a palavra de Deus. Eu quero crer que Deus naquele dia, junto com os anjos, começaram a se encurvar, para ver Paulo pregando a palavra de Deus, através de uma música, através de uma adoração. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas, sei lá, aí Deus olha assim, a porta está fechada. Está fechada. Então qual é o anjo da ordem aqui? Sou eu. Então desce neste momento lá, causa um terremoto ali aonde ele está, e começa a abrir aquela porta, porque a adoração daquele homem, a adoração de Paulo e Silas chegou até o meu trono, e eu não posso ficar quieto. Vai lá e liberta Paulo e Silas daquela situação. A Bíblia diz que perto da meia-noite, olha o que diz o verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão só observavam. E de repente sobreveio um terremoto que sacudiu os alicerces, e abriram-se todas as portas. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quando as portas que estão fechadas na tua vida vai começar a abrir? Quando você parar de reclamar, orar e adorar ao nome de Jesus. Quando você parar de reclamar, quando você parar de não orar, quando você começar a orar, quando você começar a adorar, quando você começar a louvar a Deus, as portas vão começar a se abrir na tua vida. Os milagres vão acontecer, vão começar a acontecer milagres de cura, vão começar a acontecer libertação, portas de emprego vão se abrir, aleluia, vai começar, Deus vai começar a trabalhar lá na tua vida, na tua casa, na tua família. Sabe por quê? Porque Deus, Ele se quebranta quando Ele escuta a nossa adoração. Quando nós não temos motivo nenhum para adorar, motivo terreno para adorar, nós adoramos porque Ele é Deus. A Bíblia diz que através da oração e do louvor de Paulo e Silas, Deus ouviu a oração e liberou um anjo que causou um terremoto. Aleluia.
Deus vai fazer isso para a nossa igreja, para mim e para você, a partir do momento que nós entendermos o poder que tem a oração, o poder que tem o louvor. Fique de pé. Se essa palavra falou com você, eu quero convidar você para vir aqui na frente. Nós vamos orar neste momento. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Comece a orar. Comece a orar. Comece a falar com Ele neste momento. Comece a dizer: Senhor, eu te louvo. Oh Espírito Santo, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Ah, Senhor, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Pai, eu quero te louvar nessa tarde, Pai. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelas pessoas que estão aqui, ó Deus, que entenderam a Tua vontade, ó Pai, que entenderam a Tua palavra que foi ministrada nessa tarde, meu Pai. Deus, começa a liberar os Teus anjos, ó Deus, e quebrar, meu Deus, aleluia, todas as cadeias, meu Pai. As portas, meu Deus, começa, meu Deus, a abrir as portas. Essa porta que está fechada, meu Deus, vai abrindo agora em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Vai abençoando o Teu povo, vai abençoando, meu Deus, a Tua igreja, vai abençoando a Tua igreja, vai abençoando, ó Deus, cada irmão que está aqui nesta tarde, meu Pai, aqueles que estão nos ouvindo agora, nos assistindo, que vão nos assistir depois, ó Pai. Ah, Senhor, quebra, meu Deus, a fechadura que está prendendo essa pessoa, aleluia, na pornografia, que está prendendo essa pessoa no vício, que está prendendo essa pessoa na prostituição, que está prendendo essa pessoa, meu Pai, na síndrome do pânico, na depressão. Vai quebrando agora, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Deus. Vai abrindo portas, ó Pai, aonde não tem portas, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu creio, ó Deus, no Teu milagre. Eu creio, ó Deus, que um terremoto, ó Deus, vai acontecer, ó Pai, e portas vão se abrir em nome de Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Satanás, eu te dou uma ordem: sai da vida desta pessoa, tire a mão das vidas, da família, da casa desta pessoa agora, em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Vai abençoando, vai derramando da Tua graça, vai derramando do Teu poder, vai derramando do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Tem um refrão da música da Estela que diz assim: um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanta as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alta que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Aleluia! Glória! Eita, Deus tremendo, aleluia, aleluia. Fica a dica aí pro pessoal do louvor aí, aleluia, glória a Deus, meu amado irmão. Quando a gente adora, você sabe por que o diabo ele sai fora quando você adora? A Bíblia diz, a gente está dando um seminário de batalha espiritual, a Bíblia diz que uma terça parte dos anjos do Senhor se rebelou juntamente com Satanás e foi expulso do céu. A cada 10 anjos, 3 anjos foi expulso do céu. E ficou essa vaga ali.
Porque os anjos estão ali para adorar a Deus. E aí toda vez que você adora, o diabo tem raiva de você. Sabe por quê? Porque sabe aquelas pessoas que eles não fazem e eles não querem que ninguém faça? O diabo talvez pensava que ia ficar aquele buraco no céu, aquele vazio da terça parte. Mas quando ele viu Deus começar a construir um homem, ele entendeu que Deus estava construindo um adorador, aleluia, que vai ficar no lugar dele. Então não tem como, irmão, quando a gente adora, aleluia, há um terremoto, aleluia. Quando a gente adora, até o céu se move ao nosso favor, as portas se abrem. Então, se eu tivesse um conselho para dar para você, no meio de toda a aflição, se você achar que está preso, comece a adorar e exaltar o nome do Senhor. Se eu sei que você achou, Alex, pode soltar e levanta aí, e nós vamos adorar o nome de Jesus. Levante a sua mão, aleluia. Pode levar. Aleluia. Aleluia! 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair quando não. Canção tão alta que os prisioneiros ouvirão. Porque não há cadeias quando
Olha aqui para mim. Deixa essa parte aí, Ju, para mim. Olha aqui para mim. Olha o que esse texto diz. A música diz. Ela diz que eu vou adorar tão alto que os prisioneiros ouvirão. Aí ele diz: porque não há cadeia onde há a adoração. Tem muitas pessoas que estão presas nos problemas, na dificuldade, mas aquele que conhece a Deus, ele não está preso. Ele pode estar na mesma circunstância, ele pode estar desempregado como as pessoas estão desempregadas, mas ele não está preso. Ele pode estar com enfermidade, mas ele não está derrotado como as pessoas, porque ele tem onisciência que Deus está ali juntamente com ele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vai com essa palavra para sua casa e nunca mais haja como um derrotado. Nunca mais deixe a situação te prender. Não te prende. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer neste momento, Pai, pela tua palavra. Te agradecer, ó Deus, por tudo que aconteceu agora nessa tarde. Que o Senhor continue abençoando o teu povo e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nossos corações, hoje e para todos sempre. Que você diga amém. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Vai na bênção em nome de Jesus.